Eric Hobsbawm, Revolucionários, Ensaios Contemporâneos. 16. Karl Korsch, 1968. A busca por um marxismo pós-stalinista viável tem sido, por sua vez, uma busca pelos pensadores marxianos viáveis e anteriores ao stalinismo. Não tem nenhuma razão lógica que seja assim, ainda que os motivos psicológicos que levam os homens, especialmente os jovens, a buscar não somente a verdade, senão também mestres, sejam muito fortes. Em qualquer caso, devemos a ele o redescobrimento, quase poderia dizer-se o descobrimento de vários escritores interessantes. Karl Korsch, que nasceu em 1886 e morreu em 1961, é o caso mais recente. Uma série de circunstâncias conspiraram para manter-lhe na obscuridade durante sua vida. Ainda que tenha sido um comunista durante a primeira metade da década dos anos 20, seus escritos não tiveram relação com nenhum desvio de importância, ou se viram injustamente associados com as heterodoxias de Lukács de história e consciência de classe, ainda que não sem certa plausibilidade. Por isso, não tinha nenhuma possibilidade de sobreviver na era de Stalin como o guru de nenhum grupo de marxistas, por pequeno que fosse. Os anarco-sindicalistas espanhóis tinham os que se sentiam atraídos, não constituíam um grupo suscetível de divulgação, nem de entender as ideias de um teórico de considerável complexidade e pertencente a uma tradição acadêmica altamente desenvolvida. A vitória de Hitler enterrou seus escritos dos anos 20. As bombas de Hitler, o estoque sobrante de exemplares do seu Karl Marx, publicado em Londres em 1938, na série sobre sociólogos modernos de Chapman and Hall, e que, em todo caso, havia passado quase inadvertido na atmosfera do marxismo anglo-saxão daqueles dias. O renascimento inesperado do interesse pelo marxismo entre os intelectuais germano-ocidentais dos anos 60 tem o devolvido à vida. Marxismo e Filosofia, de 1923 a 1931, foi publicado em 1966 com uma extensa introdução de Erich Gerlach e alguns textos menores dos anos 20. Karl Marx, em uma edição erudita completa feita por Götz Lankau em 1967. À primeira vista, o interesse de Korsch parece residir no fato dos aportes ao marxismo mesclado relativamente raro de um acadêmico alemão. Logrou ser distinto com o incômodo horror de uma cátedra da ultradireitista Universidade de Iena, de um político ativo, ministro da Turingia e deputado ao Reichstag, e de um revolucionário apaixonado. Sem dúvida, o mais importante é sua pertença à esquerda centro-europeia, que se formou durante os anos anteriores à Primeira Guerra Mundial. E, no curso desta, como movimento de resistência teórica às ortodoxias cautskistas e da Segunda Internacional, e que se fundiu por um espaço de tempo mais ou menos longo com o bolchevismo depois da Revolução de Outubro. Korsch compartilhava com a maioria daquela geração de pensadores de tão notável talento a convicção de que a social-democracia alemã havia justificado sua passividade política com uma versão do marxismo que, efetivamente, converteu este em uma forma de evolucionismo positivista do século XIX. A esquerda deve passar do determinismo
politicamente desorientador das ciências naturais, a filosofia. Isto é, o Marx filosófico da década de 1840, ainda que somente fora porque havia dado, de certa maneira, colocado de lado, de certa maneira, a ortodoxia marxista. A finalidade não era se encerrar o marxismo como um sistema metafísico, senão abri-lo. Era opor a constante e até então incompleta crítica filosófica da realidade e da ideologia, incluindo o próprio marxismo, das estéreis certezas do positivismo. É objeto de controvérsia saber até que ponto este retorno a uma filosofia marxista teve lugar ao preço de uma hegelinização sistemática de Marx, tal como era comum em todas as partes no âmbito da esquerda centro-europeia. De qualquer forma, a convergência entre Korsch e Lukács resultou ser tão transitória porque, desde o começo, Korsch parece haver diferido de seus contemporâneos em alguns aspectos importantes. Sua primeira crítica pré-marxista da ortodoxia, desenvolvida em Londres, antes de 1914, não havia reclamado tanto a revolução como um conteúdo positivo do socialismo, tal e como o descobriu o sindicalismo e, curiosamente, na sociedade fabiana em que havia ingressado. O sindicalismo o via como uma autêntica concepção proletária do socialismo, talvez a forma inevitável desta concepção. Os fabianos pensavam que introduziam um elemento voluntário no socialismo por sua insistência na educação socialista do povo e, abre aspas, uma fórmula positiva para a construção do socialismo, fecha aspas, mediante suas discussões em torno do controle da indústria. Ainda que esta linha de pensamento diferia das de outros anti-kautskianos, convergia com elas. Todos os que contestavam, os esquerdistas que contestavam, reclamavam o ativismo e a planificação e rechaçavam o determinismo histórico. Todos eles negavam que a frase de Marx, abre aspas, o homem somente coloca aqueles problemas que pode resolver, fecha aspas, significava que a solução dessas tarefas foram tão automática como sua exclusividade. De outra parte, Korsch diferia do que se podia designar como ala europeia oriental desta nova esquerda, na medida em que apontava inteiramente aos problemas do capitalismo nos países industriais avançados. Certamente, cabe perguntar que se o seu redescobrimento se deve a este fato, porque, ainda que haja demasiadas dificuldades para saber, ou pelo menos para propor, o que os marxistas pensavam sobre os países subdesenvolvidos. O problema tem sido sempre, desde os finais do século XIX, o de indicar que se iam fazer nos países industrializados estáveis, sem perspectivas revolucionárias visíveis. Korsch se centrou neste problema, ainda que, por infelicidade, não tenha nenhuma solução para esse problema. A orientação ocidental de Korsch explica a coerência crítica teórica do bolchevismo, que fez estar, inclusive em seu período comunista, muito menos ligado à Revolução Russa, como mudou distinto a revolução desejável no Ocidente, que Rosa Luxemburgo, ponhamos neste caso, e lhe conduziu a abandonar muito pronto qualquer juízo positivo acerca da União Soviética. Nesta questão, divergia de seu amigo e admirador Bertolt Brecht e de outros muitos da esquerda centro-europeia. Para ele, o leninismo era tão errôneo como o kautskismo,
e pelas mesmas razões, assinalava com agudeza que os conceitos cruciais do leninismo, como a ideia de que o socialismo se introduz no movimento proletário através de intelectuais, podiam derivar de Kautsky. Filosoficamente, os raciocínios de Korsch contra o materialismo e o empiriocriticismo eram corretos. O contraste da defesa do materialismo, que constituía uma questão séria, Lenin dirigia seus tiros contra o inimigo fictício, o idealismo, sem atacar o perigo real, o de uma concepção materialista, técnica da ciência natural, através da ciência natural. Esta havia sido a corrente fundamental do pensamento burguês em filosofia, a das ciências naturais e sociais, e havia constituído o modelo principal para a vulgarização do próprio marxismo. Por isso, era vão e o desejo perfeitamente sincero de Lenin de ser um hegeliano. Lenin se via retrotraído até uma concepção simplificada, de fato pré-hegeliana, da oposição entre materialismo e idealismo, a qual, por sua vez, levava a uma concepção ultra-simplificada do que significava a tarefa marxiana de, abre aspas, pôr a dialética hegeliana sobre os pés, fecha aspas, e uma vulgarização do conceito de unidade entre teoria e prática. Na última instância, se viu levado a uma posição que havia de inibir a capacidade do marxismo para contribuir ao ulterior desenvolvimento das ciências empíricas da natureza e da sociedade. Admitia que Lenin não havia pretendido tanto fazer filosofia como criticar as tendências filosóficas que lhe pareciam ser nocivas, por várias razões para a política do partido. Porém, podiam os marxistas tratar da filosofia ou de outros campos do pensamento exclusivamente em termos de sua utilidade ou nocividade para a política? Naturalmente que não. A crítica de Lenin é justa em muitos sentidos, porém Korsch esqueceu os fatores que faziam do leninismo não simplesmente uma versão distinta da teoria kautskiana, senão um fenômeno histórico inteiramente diferente, uma teoria revolucionária para o mundo subdesenvolvido. Admitia que se tratava de uma teoria desta classe. Negou que constituíra, abre aspas, uma expressão teórica adequada às necessidades práticas da fase atual da luta de classes, fecha aspas. Depois de sua expulsão do Partido Comunista Alemão, foi assimilado cada vez mais à União Soviética e ao fascismo. Ambos eram aspectos da mesma contra-revolução estatista e totalitária que seguiu ao brotar no movimento operário revolucionário de 1917 a 1923 e que se propunha a evitar a sua repetição. Uma concepção historicamente absurda como esta somente é plausível supondo que o bolchevismo fora, abre aspas, uma evasão a respeito das demandas teóricas e práticas do proletariado industrial, fecha aspas, reflexo da situação do, abre aspas, do leste atrasado, fecha aspas, que ainda afrontava o problema de fazer sua revolução burguesa. Korsch fez esta suposição, observou o movimento revolucionário do mundo subdesenvolvido e o menosprezou como algo irrelevante para o proletariado industrial dos países industriais. A dificuldade desta posição o deixou sem alternativa revolucionária para o Ocidente depois que a onda revolucionária do pós-guerra tivesse refluído. Na realidade, ele deixou sem nenhuma perspectiva política concreta depois do fracasso dos anarco-sindicalistas espanhóis. Tinha indícios de que Korsch, como outros revolucionários frustrados e desgarrados durante um longo tempo,
colocou a pensar que o futuro era ligeiramente menos obscuro depois de 1956. Porém, como não escreveu nada substancial em seus últimos anos, não vale a pena especular sobre como tinha podido modificar suas opiniões. Inevitavelmente, à medida que crescia a desilusão, o processo de desenvolvimento do marxismo se convertia em seu processo de crítica, ou melhor dizendo, de eliminação de tantos de seus elementos que era duvidoso que o resto, apesar dos protestos de Korsch, pudesse seguir classificando propriamente o marxismo. A dialética, por exemplo, não era uma superlógica que pudesse manejar-se como a lógica corrente, coisa muito razoável, senão a maneira em que, durante uma época revolucionária, as classes, os grupos e os indivíduos produzem novas ideias, desenvolvem os sistemas existentes de conhecimento e os substituem por sistemas mais flexíveis, ou melhor ainda, pela supressão de todo o sistema e, de fato, pela implantação do uso inteiramente livre e sem travas do pensamento, aplicado ao processo constantemente de mudança do desenvolvimento. Se a isto unimos o rechaço da maior parte das afirmações de Marx sobre o mundo real enquanto, abre aspas, dogmatização dos resultados da investigação marxista, fecha aspas, como diz Gerlach, abre aspas, que tem uma validade historicamente limitada e a derivação especulativa do desenvolvimento em lugar da empírica, fecha aspas, não deixou muito do conjunto efetivo dos escritos de Marx. O que resta em seu método para uma ciência social empírica que herdou de Marx principalmente uma negatividade a identificar com as ciências naturais e um proletariado organizado em partido capaz de utilizar aquele método para seus fins. Não havia nenhuma razão evidente para que o marxismo devesse ser ou tendesse a ser a forma de consciência do proletariado e no futuro seria, no melhor dos casos, um dos elementos da teoria proletária se o movimento revolucionário, ao renascer, estivesse confinado dentro dos limites do proletariado. O mesmo Marx era considerado, abre aspas, como um dos mais entre os muitos precursores, fundadores e impulsionadores do movimento socialista da classe operária, fecha aspas. Podia parecer, pois, que no período da Contra-Revolução, Korsch se levantasse a mesma dificuldade que advertiu em Marx e Engels depois de 1848. A ausência de perspectivas revolucionárias realistas havia impossibilitado manter a unidade da teoria e da prática e criava um salto inevitável da prática da investigação teórico-empírica para a investigação teórica e empírica. Sem dúvida, é muito duvidoso que a maneira de adaptar de Korsch a esta situação possa ser caracterizada, diferentemente do caso de Marx, como, abre aspas, teoria todavia compreensível da revolução social, fecha aspas. Pelo seu lado prático, estava reduzido à trivialidade e à esperança. O teórico estabelece uma ponte sistemática desde o que a maioria dos anglo-saxões chamariam, talvez erroneamente, metafísica ao método científico moderno, como um raciocínio de que Hegel, cujo método não era do todo diferente dos procedimentos axiomáticos das ciências naturais modernas, não devia considerar-se em conflito com as com a investigação empírica e com a exploração por parte de Korsch dos modelos matemáticos das ciências sociais, como a teoria do campo, de seu amigo Kurt Lewin, em psicologia e na teoria dos jogos.
indubitavelmente, recordar que a mais comprometida das ciências sociais deve sustentar os critérios usuais de comprovação da verdade é algo perfeitamente válido. Outra coisa é que, deixando de lado as conexões biográficas, tem a demasiada conexão concreta com o marxismo. Vale a pena destacar que esta evolução fazia a análise teórica e política de Korsch, porque constitui o necessário fundo de seus escritos. E ainda que o tema esteja presente de forma bastante explícita em Marxismo e Filosofia, ou melhor dito, na introdução polêmica à segunda edição desta obra, está distante de explicar-se em Karl Marx, obra que, em qualquer caso, não é de acesso fácil ao não especialista. Daqui não se segue que a postura extrema que expressou no período de 1950, fase de desmoralização aguda para mais de um pensador educado dentro da tradição marxista, seja a mesma de certas obras escritas nos anos 20 e 30. Sem dúvidas, umas e outras posições seguem uma linha única de desenvolvimento. Isto não diminui o interesse destas obras, tanto para o estudioso de Marx, como para as ulteriores transformações e modificações do pensamento marxista. Korsch tinha um conhecimento erudito e crítico das obras do mestre, uma consciência marxista admirável das mudanças históricas que subjaciam as suas atividades teóricas e as de seus seguidores a um ponto de vista que faz que sua maneira de escrever resulte muito distinta dos estilos predominantes durante a última geração e muito mais estimulante. Por isso, é útil recordar aos jovens educados com expressões etéreas como alienação e sociologia que Marx foi, antes de tudo, um economista, na medida em que sua crítica da economia política foi constituindo cada vez mais a espinha dorsal analítica de sua teoria, que os outros aspectos da análise iam se reduzindo cada vez mais a aperços acidentales, ainda que incisivos e brilhantes. Esta não é uma afirmação que marque nenhum fato histórico, porém tem que dizê-lo em uns momentos em que ele, no Capital, pode ser considerado por alguns como um tratado de epistemologia ou sociologia. Abre aspas, a ciência materialista da sociedade de Marx não é sociologia, senão a economia. Fecha aspas. Também é útil submeter o processo histórico de recepção do marxismo na Alemanha e na Europa, no final do século XIX, a uma análise fria, equilibrada e convincente. Korsch mostra que o revisionismo não foi um rechaço de uma teoria e de uma prática antes preponderantes do marxismo revolucionário, senão, por assim dizer, a imagem duplicada de uma ortodoxia marxista formalizada que nascia na mesma época, sendo ambas respostas de uma teoria revolucionária a uma realidade não revolucionária, e assim sucessivamente. Estas observações são úteis, ainda que não comovam os cimentos do mundo. E, se bem Korsch pensava, evidentemente, de outra maneira, é difícil excitar-se pelas afirmações às que ele atribuía uma importância crucial. Não tem dúvida de que nos anos 20 a aplicação do materialismo histórico ao estudo do próprio marxismo era infrequente. Hoje já não é. Abre aspas. De fato, a base material da sociedade burguesa existente possa ser somente atacada e sacudida, porém não derrocada. Pela luta revolucionária prática do proletariado, a teoria revolucionária do proletariado só poderá criticar as formas socialmente arraigadas de pensamento da época burguesa, porém não de maneira definitiva e para além delas. Fecha aspas.
O reconhecimento de que o marxismo é, abre aspas, incompleto, fecha aspas, em si mesmo não basta. A afirmação de Korsch se dá em um nível de vulgaridade, ainda que esse tipo de vulgaridade que pode estimular a quem não está acostumado a ela. Está bem, porém, onde vamos depois? Em última instância, é sua incapacidade em superar este nível que o impede de fazer um aporte mais importante ao desenvolvimento do marxismo. Vale apenas ler, posto que era muito inteligente e culto. Escreveu com certa força e lucidez, comparado com o estilo habitual dos teóricos marxistas centro-europeus, ainda que não seja fácil detectar isto nas traduções inglesas. Merece a pena estar atento ao que diz, ainda que alguns de suas melhores ideias, como a do caráter essencialmente proletário do sindicalismo, precedam ao seu período marxista e não têm relação necessária com ele. Porém, em definitivo, não tem atualmente nenhuma razão fundamental por que deveríamos lê-lo. Aplicando a este fracasso seus próprios critérios e os do marxismo, poderíamos talvez dizer que reflita a dificuldade essencial da corrente comunista ocidental a que pertencia Korsch. Se tratava politicamente de um beco sem saída. Ser um revolucionário social entre as duas guerras mundiais significava habitualmente eleger, de uma ou outra maneira, o bolchevismo, ainda que fosse sob alguma forma herética. Até os começos dos anos 20, na Espanha, até os finais dos anos 30, podia parecer ainda que, como se supusera, também eleger algo como sindicalismo. Porém, este era um beco sem saída, já visivelmente sob um abismo que desabava. Havia a meta da vitória, até a meta da vitória revolucionária. Não havia outra opção para um revolucionário, ainda que o marxismo tivesse tolerado várias formas de adaptação e de desenvolvimento teórico que o faziam apto para funções não revolucionárias. Por razões compreensíveis desde o ponto de vista afetivo, Korsch rechaçou tais adaptações revisionistas. E ao rechaçar também o bolchevismo, o levou ao isolamento estéril, tanto teórica como praticamente, e em uma situação não pouco trágica, como um Saint-Simon ideológico acima da sua coluna. Eric Hobsbawm, 1968.